Seja bem-vindo a mais um vídeo, muito prazer, meu nome é Alexandre Siqueira. Nesse vídeo eu vou te ensinar um pouco do que eu aprendi nos últimos 10 anos estudando análise técnica. Se você está procurando no YouTube um conteúdo bacana sobre análise técnica, fique nesse vídeo, que eu acredito que esse é o único vídeo que você vai precisar para introduzir ali, né, o assunto, beleza? Então, pessoal, o que eu vou ensinar para vocês aqui? Claro que quando a gente fala de mercado financeiro e qualquer assunto, quanto mais você aprende, maior sua percepção que você não sabe nada e tem mais coisas a aprender. Então, seria uma hipocrisia minha falar que eu vou ensinar tudo que eu sei aqui e tudo que o mercado tem aí de conteúdo em análise técnica. Não, o que eu vou te ensinar aqui é a base, tá? É o que eu acredito que você precisa saber para começar a estudar, fazer estudos de gráficos e ter as suas próprias opiniões ali sobre momentos de comprar, momentos de vender, ter uma ideia, né, racional do porquê que está tendo aquele movimento, né, e não ficar à mercê aí de notícias, de opiniões de outros influencers, você ter a sua própria análise. Então, se você é como eu, busca conhecimento, né? Você busca entender o que você está investindo, fique nesse vídeo que eu vou trazer bastante conhecimento para você ter aí momentos interessantes de compra e de venda. Pessoal, o tema aqui é análise gráfica, análise técnica. Vamos ao vídeo, tá? O vídeo ele vai ter basicamente aqui uma referência. A referência vai ser o livro do Flávio Lemos. É um livro utilizado para quem estuda CNPI. Então, é um grande livro aí para de análise técnica. Então, tudo que eu vou falar aqui com vocês é baseado nesse livro. Pessoal, basicamente, a análise técnica ela é dividida em dois momentos, né? Um momento conhecido como análise técnica clássica e o outro momento conhecido como análise técnica contemporânea. O que é isso? Vamos lá. Análise técnica clássica, pessoal, basicamente é o suporte e resistência, é traçar uma linha de tendência, né? É o Fibonacci, ondas de Elliott, é aquilo que você faz desenhos no gráfico, né? Você desenha o gráfico para você entender regiões interessantes de compra ou de venda. Beleza? A análise técnica contemporânea, ela vem com indicadores, né? Então, a contemporânea, ela vem ali com indicadores que basicamente você vai ter uma ideia, né, de média móvel, né, uma ideia de osciladores, né, vários indicadores ali que vai te dar uma ideia de compra ou venda. A gente vai focar aqui na análise clássica, tá? E quando a gente fala de análise clássica, tudo começa lá na teoria de Dow, tá? Essa teoria de Dow, basicamente, é o Charles Dow, foi um cara que é o pai aí da análise técnica, né? A gente conhece ele como pai da análise técnica, e ele foi um cara muito interessante que basicamente ele vem com aqueles princípios, né? Ele introduz a psicologia dentro do gráfico. Então, o que basicamente o Charles Dow ele fala? Ele fala que o mercado ele movimenta em seis momentos, né? O primeiro momento, ele fala ali que é o momento de inside, né? Um momento onde os investidores não acreditam tanto que aquele ativo vai subir ou ele vai, né, por onde ele vai, se vai subir ou cair, e aí você tem ali alguns insights, os maiores investidores eles começam a investir naquele momento, depois você tem um movimento de subida sensível, depois um movimento de euforia, depois um movimento de distribuição, pânico e novamente o movimento de baixa lenta. Então, existem ciclos que o mercado se movimenta para fazer basicamente uma tendência, né? E esse ciclo se repete várias vezes. Esse cara, ele foi tão marcante que até hoje esse tipo de estudo é utilizado. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Dentro aqui do gráfico, não, dentro aqui do livro, o livro do Flávio Lemos, ele fala um pouco aqui de Charles Dow, né? Então aqui é a teoria de Dow, né? Que basicamente ela existe ali esses princípios que constrói esses seis momentos, mas o que é o interessante dessa teoria, né? Basicamente essa teoria
ela fala de 3 tendências. Então, antes da gente iniciar e falar um pouco de tendência primária, tendência secundária e tendência terciária, eu vou explicar para você o que é uma tendência. Pessoal, uma tendência, basicamente, ela pode ser marcada por uma tendência de alta, uma tendência de baixa, lateral ou indefinição. Então, eu tenho 4 movimentos. Tendência de alta, ela é marcada pelo quê? Ela é marcada por topos ascendentes, né? E fundos ascendentes. Então, quando eu tenho esse movimento que eu estou desenhando aqui para vocês, eu tenho uma tendência de alta. Vamos ver isso lá no gráfico, rapidamente? Aqui eu estou com um gráfico do Bitcoin. Então, aqui a gente consegue observar algumas tendências. Então, vamos lá para a gente ter aqui uma noção de tendência de alta, por exemplo. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho uma tendência de alta. E olha que movimento interessante. Então, tem uma alta, né, uma correção, depois eu tenho uma outra alta e uma correção. Então, isso aqui eu posso falar que é uma tendência de alta. Topos ascendentes, fundos ascendentes. Tendência de baixa, basicamente, pessoal, é topos descendentes, né, e fundos descendentes. Então, eu tenho aqui uma tendência de baixa. Nessa teoria de Dow, o que ele fala? Ele fala que o mercado se movimenta em tendências. E aí você tem a tendência primária, a tendência secundária e a tendência terciária. Então, aqui, ó, o que é uma tendência primária? É uma grande, em grande parte, né, a duração dela é maior. Ou seja, quando eu pego o gráfico ali, eu tenho uma tendência de alta, tiro o zoom dele e observo aquele gráfico em 10 anos e 5 anos, eu vou observar qual que é a tendência, né? Então, aquela tendência é a tendência primária. Então, se a gente pega, por exemplo, o Bitcoin, né? O Bitcoin, na tendência primária dele, é uma tendência de alta, né? Se a gente pegar ele aqui, a gente vai observar que no longo prazo, né, ele está formando uma alta, ele está em alta. Mesmo que no curto prazo ele tenha movimentos curtos, né, movimentos de quebras ali, no longo prazo ele está com a tendência de alta. O segundo ponto que Dow fala é a tendência secundária. Então, dentro da tendência primária, eu tenho umas tendências secundárias. Representa importantes reações que interrompem temporariamente a tendência primária dos preços, mas não altera em absoluto sua trajetória. Isso aqui é muito interessante para você. Você identifica um ativo se ele está em tendência primária de alta ou de baixa. E aí, isso aqui é para você quebrar os ruídos. Por exemplo, eu tenho um Bitcoin, eu sei que no longo prazo o Bitcoin ele está com uma tendência de alta, certo? Mas no médio prazo eu tenho movimentos de correções. Eu tenho movimentos aqui que o Bitcoin ele cai, mas não quebra a tendência de alta dele, a tendência primária dele. Então, essa tendência secundária, basicamente, são movimentos de correções dentro da tendência primária. Então, a primária é a primeira macro, a secundária ela é intermediária e depois eu tenho a tendência terciária, que pode ser definida como pequenas oscilações de preços ou mesmo uma pausa, reforçando ou contrariando o movimento principal. Isso aqui é muito interessante. Você sabendo disso aqui, você já consegue fugir de várias armadilhas. Por exemplo, aqui eu tenho um gráfico da CEMIG, correto? A CEMIG no longo prazo, pessoal, olha só, desde 2000 é tendência primária, de alta, correto? Então, o que eu estou querendo dizer? O que Dow ele fala? Ele fala que o mercado é dividido em 3 tendências. Então, quando eu pego a tendência primária, né, essa de longo prazo, ela pode ser dividida em 5 anos, 10 anos, né, 20 anos. Eu observo que a CEMIG ela está operando em uma tendência de alta, certo? A primária dela está de alta. Então, primária alta. Só que, durante essa tendência, eu tenho movimentos de queda. Vamos observar aqui de 2012 até 2020, por exemplo. Ela ficou lateral, ou seja, a tendência secundária da CEMIG nesse intervalo aqui ficou lateral, tá? Ou seja, ela não quebrou a tendência primária dela, mas ela ficou lateral na secundária. E o que é a terciária? A terciária é os movimentos dentro da tendência secundária. E o que isso aqui é a tendência para lá, tendência para cá? O que isso aqui é muito importante, né, para você saber? Primeiro ponto, uma tendência, né, ela não
O ativo, ele não muda de uma tendência de baixa até que ele rompa a tendência primária dele. Então, isso que Dow está falando. Dow está falando o seguinte, ó, tendência primária, grande em duração, ocorre em geral durante mais de um ano. Nesse tipo de tendência, os movimentos são extensivos para cima e para baixo, podendo fazer preços variarem mais de 20%. Uma tendência primária de alta apresenta topos e fundos ascendentes, ou passo uma tendência primária de baixa, topos e fundos descendentes, beleza? Então, quando eu falo de tendência primária, eu estou falando de longo prazo, ok? Mais de um ano. Tendência secundária, que representa importantes reações e interrompe temporariamente a tendência primária dos preços, mas não altera a absoluta trajetória principal. Ou seja, mesmo que eu tenha um movimento lateral, um movimento de baixa, quando eu pego o gráfico no longo prazo, eu não tenho alteração daquele movimento ser alto ou para baixo. Já a tendência terciária, que pode ser definida com pequenas oscilações de preço, ou mesmo uma pausa reforçando ou contrariando o movimento principal. Então, isso aqui, pessoal, é muito importante para você fazer a leitura e observar se o movimento que está acontecendo é uma correção ou não, certo? Então, isso que é o ponto muito importante de você entender esse movimento aqui. Então, quando a gente fala de análise clássica, a gente começa com teoria de Dow. Quando a gente fala de teoria de Dow, a gente tem a tendência primária, certo? A tendência secundária e a tendência terciária. Depois desse movimento, depois a gente passar dessa análise de teoria de Dow, a gente começa a estudar um pouco dos candles, né? Tipos de gráfico, na verdade. Pessoal, existem vários tipos de gráfico. Então, aqui a gente está falando de movimento, agora a gente vai falar de gráfico. Existe o gráfico de linha, o gráfico de barra, o gráfico de candle, gráfico de Renko. E aqui a gente vai falar um pouco de gráfico, da diferença do gráfico de linha para o gráfico de candle. Quando eu venho no gráfico de linha, eu tenho apenas a informação de fechamento. Então, por exemplo, esse foi o fechamento, essa outra aqui foi um outro fechamento. Então, tá vendo que eu tenho movimentos onde eu tenho o fechamento do dia, né? Quando fechou aquele pregão. Quando eu venho aqui no gráfico de candles, que é o gráfico mais utilizado, a gente pode falar que é o gráfico de velas também, ele nos dá algumas informações. E quais são essas informações? Tá? Basicamente, o candle ele é marcado por pavio e corpo, né? E aí eu tenho um candle verde, né, que é um candle de volume comprador. Eu tenho basicamente o preço de abertura. O candle ele começa num preço de abertura. Se o preço de fechamento estiver acima do preço de abertura, logo eu tenho um candle verde, ou seja, o volume de compra foi maior do que o volume de venda, certo? Se eu tenho um volume de venda maior do que um volume de compra, o preço de fechamento vai fechar abaixo do preço de abertura. Logo, eu tenho um candle vermelho. Resumiu? Anotou? Legal. E esses pavios aqui, Alexandre? Esses pavios podem ser chamados também de sombra. Eles nos dão basicamente informações de preço máximo e preço mínimo dentro de um determinado período de tempo. Então, o que eu tenho aqui? Basicamente, imagine que o preço ele abriu a R$10, ele fechou a R$12, chegou aqui a R$13. Só que quando chegou a R$13, ele não fechou a R$13, ele fechou a 12. Só que durante o dia, durante a negociação, ele chegou lá nos 13. Então, eu tenho essa sombra, né? Eu tenho esse pavio. O topo desse pavio ele me mostra que eu tive uma máxima lá nos 13. O inferior a mesma coisa. Imagino que eu abri aqui nos 10, mas eu cheguei durante o dia, eu negociei a 9. Então, se eu negociei a 9, essa retração é a mínima. Então, o que eu estou querendo dizer? Um gráfico de candle, ele dá o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço máximo e o preço mínimo, tá? Então, vamos resumir aqui, né? Na análise técnica, teoria de Dow, agora a gente vai falar de tipos de gráfico. Os tipos de gráfico, o mais utilizado vai ser o gráfico de candle, também conhecido como gráfico de vela. E aí eu tenho o candle verde e o candle vermelho. Tanto o candle vermelho quanto o candle verde, eles vão ter as mesmas informações. Que é a informação de abertura, a informação de fechamento, a informação de mínima e a informação de máxima, ok? Porém, como que vai ficar isso aqui, né? O fechamento ele vai ficar acima da abertura, a máxima vai ficar acima do fechamento e a mínima abaixo da abertura.
E aí, o que eu tenho aqui, né? Imagina que eu tenho um candle, aqui eu tenho a mínima, aqui eu tenho a máxima, aqui eu tenho o fechamento, aqui eu tenho a abertura. Já no candle vermelho, eu tenho as mesmas informações, só que o que vai trocar aqui, né? Vai trocar aqui a minha abertura, ela vai estar no movimento superior, o meu fechamento no movimento inferior, e aí eu tenho a minha mínima e eu tenho a minha máxima. Ou seja, mínima e máxima mantém, porém a abertura e o fechamento eles trocam, tá? Então, esse é um candle vermelho, esse é um candle verde. Isso é muito interessante porque dentro de uma análise de candle, o objetivo disso aqui, pessoal, é vocês entenderem onde está tendo pressão compradora e pressão vendedora. Em um candle verde, ou seja, um candle comprador, na parte inferior é onde eu tenho pressão compradora. Na parte superior é onde eu tenho pressão vendedora. Já no candle vermelho, a parte superior dele, né, é a mesma coisa. É onde eu tive pressão vendedora e a inferior é a pressão compradora. Mas aqui vai me demonstrar que naquele período, né, de tempo eu tive uma pressão maior compradora ou vendedora dentro daquele período de tempo. E isso que é bacana da análise de candle. Imagina que você está ali fazendo um estudo cada vez mais aprofundado. E aí, pessoal, existe aqui tempos gráficos. Então, imagina só que aqui, ó, eu estou no gráfico do Bitcoin e o gráfico diário. Ou seja, cada candle desse aqui, ele vai trazer a informação do dia. Então, esse foi um dia, esse foi outro dia. E aí, cada candle ele traz a informação da abertura, fechamento, máxima e mínima daquele dia. Beleza, então eu fiz uma análise do dia, ok? Aí eu consigo aprofundar um pouco mais, eu consigo fazer análise, né, de uma hora, como que está o movimento de uma hora. Depois eu consigo fazer uma análise, ver como que está o movimento de 15 minutos. E o que é o interessante disso aqui? Basicamente, cada candle desse aqui é 15 minutos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Naquele candle de um dia, você tem determinadas, no caso do Bitcoin, você vai ter 24 candles de uma hora. Dentro desses candles de uma hora, você vai ter mais candles ali de 15 minutos, né? De 30 segundos, do tempo que você quiser olhar. Mas, o que eu quero que você entenda aqui? Que é como se fosse um funil. Então, a análise técnica, ela começa do topo do funil para o fundo do funil. O que eu observo que a turma faz? Estuda apenas um gráfico. Então, em resumo, nesses dois pontos que a gente aprendeu na teoria individual, a gente marca a tendência e agora no candle a gente começa a entender o preço. E nesse entendimento de preço, primeiro eu começo com um gráfico de um time maior e eu vou afunilando até chegar num gráfico de time menor. Se eu quero fazer day trade, eu vou trabalhar com times curtos. Se eu quero fazer swing trade, eu vou trabalhar com médio prazo, né? Agora, se eu quero fazer posições buy hold, né? Eu vou trabalhar com times maiores. O buy hold, o que é interessante para ele? Aquilo que eu comentei da análise da teoria de Dow, entender se a tendência primária é de alta ou de baixa. Já matou a pau. O segundo é entender os preços de fechamento e de abertura. E aí a gente entra em regiões, tá? Que aí eu vou comentar com vocês. A gente começa a marcar regiões. Então a gente falou de teoria de Dow, tipos de candle, e agora a gente começa a falar de regiões de compra. Dentro dessas regiões de compra, você tem um ponto muito clássico, que provavelmente, se você é um estudante de análise técnica, você já deve ter observado isso, já deve ter ouvido falar sobre isso, que é regiões de suporte e resistência. Gráficos, pessoal, são formados de fundos e de topos, correto? E aí, o que é um fundo, né? Um fundo, basicamente, são regiões onde eu tive mais compradores do que vendedores. O que é o topo? Né? O topo são regiões que eu tive mais vendedores do que compradores. Então, o topo, né, a gente chama aqui de região de resistência. E o fundo, região de suporte. Então, nessas regiões, você vai ter a resistência e o suporte. Por vezes, resistência são regiões de venda e, por vezes, o suporte, regiões de compra. Como que a gente faz para analisar isso, para estudar isso e verificar isso no gráfico? Vamos lá. Aqui a gente está no gráfico do Bitcoin, certo?
Vamos colocar no gráfico do Bitcoin aqui em um dia, que já tem até alguns traços, mas eu vou apagar esses traços para a gente fazer aqui junto. Eu estou num gráfico de candle, mas vamos tentar fazer isso com gráfico de linha primeiro, que é mais simples. Com gráfico de linha, eu consigo identificar claramente aqui onde eu tenho regiões de fundo e de topo. Quando eu tenho dois topos, né, paralelos, logo eu tenho uma região de resistência. Então aqui, por exemplo, eu tenho um topo, dois topos, três topos, quatro topos, cinco topos. Então isso aqui é uma região de resistência. O que essa região de resistência quer dizer? Que sempre quando o Bitcoin ele chega aqui a 71 dólares, ele estava chegando a 71 dólares, as pessoas, né, os investidores tendiam a vender, né, os seus bitcoins, né, o ativo que você estiver estudando. Agora, imagine que eu tenho aqui um fundo, certo? Aqui eu tenho um fundo, dois fundos, outra região de fundo, certo? Aqui então eu vou ter uma região de suporte. Essa região de suporte, ela se torna uma região onde os investidores tendem a comprar nessa região de suporte, beleza? Se uma região de suporte ela é rompida, como aconteceu aqui, por exemplo, ele se torna a região de resistência, ou seja, uma região onde os investidores eles tendem a vender. Ou seja, ela vai para o próximo canal, que é essa região aqui embaixo, ó, um fundo, outro fundo, e ficou segurando essa região. Aqui, o que o Bitcoin fez, né, nesses últimos dias? Basicamente, ele rompeu essa região de resistência dele dos 71 dólares. E agora, essa região, ela se torna uma região de suporte. Ou seja, agora ele está aqui, né? Tá lá nos 90 dólares, 90 mil dólares. E aí, onde que eu tenho um preço de referência para poder comprar, né? Nessa região de suporte dele aqui em 71. Beleza? Então, pessoal, suporte e resistência é onde você vai traçar dentro da tendência. Então, eu tenho lá uma tendência primária, secundária, enfim. Mas onde que eu vou fazer as aquisições dentro dessa tendência? E aí que entra esse estudo, né, de regiões de compra e de venda. Eu vou comprar sempre em fundos e vender sempre em topos. Mas como que eu faço a identificação se aquilo é um topo ou um fundo? Eu observo o passado. Teve algum momento que o Bitcoin ele ficou posicionado aqui em 30 mil dólares, por exemplo? Teve aqui. Então essa é a região de suporte. Teve algum momento que ele ficou estacionado lá no 54? Teve aqui, por exemplo. Então eu tenho uma região também de suporte. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, coloca aqui no comentário e a gente vai conversando, tá? Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Teoria de Dow, para você identificar. Isso aqui são... Se você entender isso aqui, pessoal, você vai estar muito à frente na análise técnica. Primeiro ponto, peguei um gráfico, vou identificar a tendência. Se eu tenho tendência primária, secundária, terciária. Terceiro ponto, o tipo de gráfico, trabalhar com gráfico de candle. O gráfico de candle, ele vai trazer ali as informações de máxima, abertura, fechamento e mínima. O terceiro, eu vou trabalhar com regiões de resistência, de suporte, por exemplo. E aí eu tenho uma outra ideia. Vamos colocar aqui também um outro movimento, que é o movimento de canais, tá? E aí eu tenho aqui os canais. Esses canais, pessoal, o mercado, ele se movimenta em canais. Como que eu faço uma projeção, por exemplo? Então, imagina que eu tenho aqui... Pessoal, esse conteúdo aqui é bacana demais. Vai anotando. Eu tenho aqui região de suporte e uma região de resistência. Aqui eu tenho vários canais marcados. Como que eu faço para projetar, por exemplo, se ele rompesse essa região aqui do 71, onde que ele iria, né? Eu faço dessa forma. Eu projeto, olha lá que interessante isso aqui. Eu projeto fundo ao topo, né? Então eu fiz a projeção aqui da região de suporte até a região de resistência. Peguei a altura desse canal e projetei para cima. Normalmente o mercado ele anda em canais horizontais ou em canais diagonais de tendência. Nesse caso, o Bitcoin ele fez o rompimento desse 71 e buscou essa região de alvo, né, desse suporte, desse canal lateral aqui que é os 91. Ou seja, aqui, ó, provavelmente vai ser marcada por uma região de resistência. Então, os 91 provavelmente vai virar uma região de resistência e os 71 uma região de suporte. Isso aqui já me traz
muita informação que eu fico à frente do mercado. Por quê? Eu começo a negociar sempre em preços estratégicos, tá? Então, basicamente, vamos voltar lá, né? Esses canais. Eu tenho o canal horizontal e o canal diagonal. Nesse canal horizontal, o que eu vou utilizar? Suporte e resistência, altura deles, faço a projeção. Projeto o alvo. Para cima e para baixo a mesma coisa, ou seja, aqui eu fiz a projeção para cima, rompeu a resistência, projetou para cima. Mas eu poderia fazer a projeção para baixo também, tá? Ou seja, se ele rompesse essa região dos 55, onde que ele iria, né? Aí eu posso fazer essa mesma projeção. Se eu pego a altura e aí eu vou ver para onde que ele iria. Ele iria, olha que interessante, é muito bonito isso aqui, pessoal. Ele iria para essa região aqui dos 42. Todo esse conteúdo que eu estou passando para vocês está nesse livro do Flávio Lemos, tá? Então não é o Alexandre que está inventando aqui conteúdo para vocês, não. Tudo que eu estou falando aqui está nesse livro. Eu estou resumindo os principais tópicos que eu acredito que se você pegar ali o fio da meada, você vai conseguir negociar melhor, vai conseguir fazer melhores investimentos. Beleza? Então, primeiro, teoria de Dow. Segundo, tipos de gráficos. Terceiro, região de compra. Quarto, canais. Qual que é o canal diagonal? O canal diagonal é justamente as tendências. Então, imagina que eu tenho aqui uma tendência de alta que eu comentei com vocês. Tem um topo, tem um fundo. Tem um topo, tem um fundo, tem um topo, tem um fundo. E aí, como que eu faço para projetar essa segunda alta? Essa segunda alta, vamos fazer aqui na prática para vocês verem que interessante esse negócio aqui. Vamos pegar um gráfico aqui, que é um gráfico mais limpo, um gráfico da CEMIG, por exemplo. Então, observe que a CEMIG ela vem no movimento ensaiado, pessoal, no movimento ensaiado, bonito. E aí, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma região de suporte, um topo, um fundo, uma região de resistência, um topo, um outro fundo. Então, logo, aqui ó, eu já tenho uma tendência. O que eu estou querendo dizer? Como que eu faço para projetar esses movimentos? Vamos lá, vamos tentar projetar aqui junto, tá? Como que eu faço para projetar esses movimentos? Basicamente, pessoal, o que eu faço aqui? Eu pego, primeiro eu tenho que identificar. Aqui a gente já identificou, vamos lá, vamos pegar e conectar uma linha de tendência, tá? Então, eu conectei os topos, pego, mesma angulação, conecto os fundos. É sempre a mesma angulação, perfeito? Segundo ponto, tá? Eu estou aqui, por exemplo, como que eu faço para projetar? Imagina que eu comprei CEMIG nesse preço, ela chegou aqui, e aí ela foi aqui para o fundo, eu comprei novamente. Como que eu faço para projetar isso aqui? É a mesma dinâmica. Eu venho aqui, vou marcar uma região de resistência, um topo, vou marcar um fundo, vou pegar um e conectar ao outro e projetar esse aqui. É muito lindo isso aqui, né? É muito bonito isso aqui. Então, basicamente, essa que é a projeção do movimento, né? Então, eu projetei aqui, correção, projetei aqui, faço aqui novamente e vou projetando. Dessa forma, eu consigo projetar todo o canal e entender qual que é o upside que eu tenho dentro da análise técnica. Isso aqui é ouro, pessoal. Esse conteúdo é muito bom. Então, basicamente volto em suporte e resistência, faço a altura do canal e projeto, tá? E aí a gente já aprendeu aqui teoria de Dow, aprendemos tipos gráficos, você vai utilizar ali o tipo gráfico, né, aqui o candle, para você ter essas informações, e aí no candle, né, você tem tem um gráfico diário do candle, dentro do gráfico de um candle de um dia, eu vou ter 24 candles de uma hora se eu estiver operando um Bitcoin, que é 24 horas, por exemplo. Dentro de uma hora eu tenho outros candles e aí eu consigo entender e fazer um estudo aprofundado do preço. Segundo ponto, marcação de regiões de suporte e resistência. Terceiro ponto, projeções. Vamos mudar esses canais aqui para projeções, ou seja, o mercado ele movimenta em projeções. E aí eu tenho duas outras vertentes aqui. Eu tenho uma vertente que é os padrões gráficos, e eu tenho o outro aqui que basicamente são os movimentos de projeções via retração. Aí eu tenho Fibonacci e ondas de Elliott. Vamos falar um pouco desses padrões gráficos. Os padrões gráficos, eles podem ser divididos em padrões de reversão, padrões de continuação, padrões de alta e de baixa, mas vamos dividir em reversão e continuação. O que é essa reversão?
Imagine que eu tenho um movimento de queda e eu quero identificar onde que essa queda ela vai parar para reverter para um movimento de alta. Logo, eu tenho padrões gráficos de reversão. Isso também para alta para baixo, ou de baixa para alta. Padrões de continuação. Então, imagine que eu tô no movimento de alta. Como que eu sei que eu vou continuar esse movimento de alta, tá? E aí, esses padrões gráficos é decoreba mesmo. Até o momento que a gente estava conversando aqui, é você fazer um estudo. Então, você começa a fazer um estudo, entender qual que é a tendência que está, o ativo que você está operando. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, faz o estudo dos candles, onde está tendo regiões de compra e de venda. E aí eu faço os traços, região de suporte, região de resistência, consigo fazer ali as projeções. E aí eu venho aqui para os padrões gráficos. Os padrões gráficos, vamos lá, é decoreba. E aí, aqui, claro que por trás do padrão gráfico, você tem um racional, tá? Basicamente, o que a turma fez? Eles simplificaram os padrões, né? Então tem um ombro, cabeça, ombro, os nomes são engraçados, né? Triângulo simétrico, triângulo ascendente. Não adianta eu pegar e passar um a um padrão aqui. Eu sugiro que você faça. Eu vou deixar vários padrões gráficos aqui na descrição desse vídeo para você pegar. Sugiro que você pegue e estude também, né, por conta própria esses padrões, tá? Mas o que eu quero dizer? Esses padrões, eles trazem ali um movimento, né, a ciência de oferta e demanda. Então vamos aqui os triângulos, né? Dentro dos triângulos, o livro ele traz aqui informação do ranking de desempenho geral, a taxa de fracasso, a taxa de acerto. E aí eu tenho vários tipos de triângulo, né? Eu tenho o triângulo ascendente, que basicamente ele tem um rompimento e ele projeta uma alta. Eu tenho o triângulo descendente, né? Eu tenho as bandeiras. Então, eu tenho diversos tipos de padrões gráficos. Além desses padrões gráficos, eu tenho os padrões de candle também. Padrões de candle. E aí, aqui eu tenho a mesma ideia, né? Eu tenho a ideia aqui de padrão de reversão, padrão de continuação e etc. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui, pessoal? Resumindo, né, o tipo de conteúdo que eu acho que é bastante pertinente para você aprender análise técnica. Então, você começa com teoria de Dow, você vai para tipos de gráfico, regiões de compra, projeções, padrões gráficos, padrões de candle. E depois você vem ali para Fibonacci ondas de Elliott. Porém, esse é um conteúdo um pouco mais denso, até para trazer aqui na aula para vocês, tá? Mas espero que foi um conteúdo, tentei resumir o máximo possível das principais informações que eu acredito que é muito interessante para o iniciante, intermediário, que quer começar a operar, fazer seus próprios estudos de análise técnica. Mas se eu me estender mais, o vídeo vai ficar gigantesco aqui, que é muito conteúdo mesmo. Então, assim, vamos fechar aqui, tá? Primeiro ponto, vou fazer meu estudo, tenho que identificar qual que é a tendência do gráfico. Se é primária, é altista, baixista, enfim. Segundo ponto, gráfico de candle, eu vou trabalhar as regiões de compra e de venda. Vou fazer os traços de suporte e resistência. Terceiro, vou fazer as projeções de alta ou de baixa. Quarto, vou conseguir identificar padrões gráficos de reversão e continuação. Tudo dentro desse livro que eu passei para vocês. Excelente. Excelente esse livro. Padrões de candle, reversão e continuação. Mesma coisa. E aí eu tenho muito mais informação aqui, mas esse aqui, na minha visão, é a base que todo investidor que busca negociar bons preços de ativos, qualquer tipo de ativo, tá? Isso aqui é a linguagem universal. Isso aqui fala de criptomoeda até ação, até commodity. Que eu tô te falando aqui o negócio é sinistro, o negócio é top. Essas informações aqui, eu acredito que você com elas, você vai conseguir ter uma base melhor. Eu vou ver como que esse vídeo vai se comportar, né? Aí no mercado, como que vai ser a adesão de vocês. Se vocês tiver gostado desse vídeo, comenta, que eu posso trazer mais informação de análise técnica, tá? Mas até o momento, vamos ficar com esse tipo de conteúdo. Então, qual que é o dever de casa aí para você? Aprofundar sobre a teoria de Dow. Vai achando que você vai assistir esse vídeo aqui e já vai sair o crânio da análise técnica, é mentira. O pessoal do YouTube fica vendendo isso aí para você, é tudo mentira. Tipos de gráfico, regiões de compra, suporte e resistência, projeções, padrões gráficos e padrões de candle. Beleza? Pessoal, eu fico por aqui. Espero que tenha te ajudado, tenha agregado valor para você. Espero que você negocie muito bem e tamo junto. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário
e valeu e falou!